Olá, pessoal, tudo bem? Bom, se você está aqui nessa apresentação, é porque, por algum motivo, você tem interesse em ABA, em análise do comportamento. Muitas vezes a gente também fala as pessoas, costumam falar em método ABA, o tal do ABA, o método para autista, e a gente precisa entender que a análise do comportamento aplicada, a ABA, que ABA é apenas a sigla em inglês para falar, para trazer para a gente o termo Applied Behavior Analysis, análise do comportamento aplicada, se a gente traduzir para o português. Nós temos ouvido muito falar de autismo, de TDAH, de transtorno positivo desafiador, E nós realmente precisamos aprender a ensinar não só essas crianças com esses diagnósticos que eu trouxe aqui para vocês, mas as crianças realmente que têm algum atraso no desenvolvimento ou alguma barreira que está impedindo o aprendizado dessa criança. Falar sobre análise do comportamento é falar sobre aprendizagem, como que as pessoas aprendem. E se a gente for colocar aí essa ciência, a gente sabe que nós temos muitas aplicações dessa ciência para treinamento de pessoas em empresas, voltadas para o emagrecimento, e tantas outras áreas. Mas a que a gente mais ouve falar, e é que a maioria das pessoas que trabalham com análise do comportamento atuam, é sim com a população com autismo, em especial o autismo, mas também outros atrasos no desenvolvimento. Então, por que eu tô trazendo tudo isso para você? Para te fazer refletir. Por que você quer fazer uma pós-graduação em análise do comportamento ABA, Por que você quer se tornar um analista do comportamento, que é como é chamado quem faz essa especialização? Por que você quer ser um terapeuta ABA, que é como esta especialização também, quem faz essa especialização, é chamado dessa forma? Então, eu estou trazendo para vocês todas essas aplicações que a ciência possui e deixando vocês muito conscientes de que a ABA, ela é uma ciência, ela não é uma técnica, ela não é um método terapêutico, ela não é um procedimento, ela é uma ciência. E como ciência, ela possui uma filosofia própria, ela possui princípios próprios e ela possui procedimentos próprios. E hoje, quando a gente fala de autismo, essa é a forma de intervenção com maior evidência científica recomendada aí por grandes associações norte-americanas, como nós vamos ver. Mas eu já falei e eu não me apresentei. Bom, então eu sou a Michele Freitas e eu entrei nesse mundo do autismo por causa do diagnóstico do meu filho aos 2 anos de idade. Hoje ele já está com quase 8 anos de idade e eu tô terminando agora o meu mestrado em Ciências do Comportamento, onde a minha pesquisa é sobre treinar pais a aplicar programas de ensino com seus filhos e justamente planejar realmente situações, circunstâncias que levem à aprendizagem desses pais. Eu também sou pedagoga, psicopedagoga e tenho aí realmente esse foco em estudar análise do comportamento voltada em especial para o autismo, mas quando a gente começa a estudar essa ciência, a gente começa a entender que vai muito além do autismo e a gente começa a ver o mundo sobre a perspectiva analítico-comportamental. Bom, então, já antecipando aí, eu me interessei por essa área justamente por causa do diagnóstico de autismo do meu filho, porque desde o dia 1, realmente, desde o dia 1 em que o meu filho foi diagnosticado, esse termo ABA já foi apresentado para mim como a principal forma de intervenção, aquela que tem a maior evidência científica para as crianças, para os adolescentes, para as pessoas com autismo. Então,
como eu sempre fui muito de estudar, né, de ir beber na fonte, eu nunca fui muito de acreditar, de ouvir muitas vezes aquilo que os outros me falavam, eu queria checar, eu queria beber da fonte, eu tinha uma sede de conhecimento muito grande em prol do meu filho. E quando meu filho, né, esse é o Diogo filho, quando ele foi diagnosticado, eu estava grávida, né, do meu segundo filho, Benício, uma criança típica de 5 anos de idade, e eu realmente me debrucei aí ao longo desses anos e abdiquei de muitas e muitas coisas em prol desse conhecimento, porque eu sabia que se eu não corresse atrás deste conhecimento, ninguém ia correr por mim e que eu não tinha profissionais capacitados que sabiam de fato o que estavam fazendo, que tinham segurança, firmeza e que traziam para mim as respostas que eu buscava. Então eu fui realmente buscar com as minhas próprias mãos o conhecimento para que eu pudesse aplicar com meu filho. Bom, ao longo do tempo eu fui me destacando e fui realmente ensinando para outras pessoas da área, pessoas que já estavam formadas há muitos anos, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, e que queriam aprender mais sobre a análise do comportamento, mas por algum motivo tinham uma barreira para o aprendizado deles. E eu comecei a ajudar, né, as minhas colegas. Eu fazia uma pós-graduação lato sensu em análise do comportamento. Eu fiz por 2 anos, depois eu ingressei no mestrado e eu comecei a treinar os meus colegas, as minhas colegas mais especificamente, porque a turma era majoritariamente feminina e eu realmente comecei a me identificar com aquilo, a seguir aí esse caminho. E foi realmente aí que toda essa história começou. Eu comecei atendimentos diretamente com crianças, depois comecei a dar supervisões, e foi aí até onde estamos, onde o Instituto foi criado em prol disso, em disseminar a análise do comportamento. Bom, como eu falei para vocês, eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre gostei de buscar na fonte, e como eu sempre li em inglês, o idioma não era uma barreira para o meu aprendizado, já que a maior parte da literatura está em inglês. Os Estados Unidos é um país referência no tratamento do autismo, é um país referência em análise do comportamento aplicado, os grandes programas de mestrado, doutorado, voltados à análise do comportamento para o autismo estão realmente nos Estados Unidos. Eu comecei a buscar conhecimento nesse país para realmente hoje chegar nessa missão que eu vejo que é trazer o melhor dos Estados Unidos para o Brasil. Porque hoje, quando eu sento para estudar, eu vejo que a maior parte daquela informação que eu tenho acesso, que eu posso colocar em prática com o meu próprio filho, com outras crianças, passar para os meus alunos, aquilo ali não vai chegar para a maior parte das pessoas. Infelizmente, não vai chegar. Seja porque as pessoas não querem passar, seja porque as pessoas não tiveram esse treinamento baseado no que é feito lá fora, seja porque as pessoas têm alguma resistência, enfim, por N motivos. Porque a maioria das pessoas não fala, não lê inglês, não vai ter condição de ir para os Estados Unidos, de ir para os grandes eventos de análise do comportamento. Todo esse conhecimento vai ficar na mão de poucas pessoas, infelizmente. E a nossa missão vem sendo impactar o maior número de pessoas, trazer para o Brasil o que há de melhor de análise do comportamento voltado para o desenvolvimento atípico, trazer dos Estados Unidos todo esse conhecimento para o Brasil sem que as pessoas tenham que sair daqui ou que elas tenham que investir rios de dinheiro. Então essa vem sendo a nossa missão. Eu me interessei por esse assunto, por isso eu me identifiquei, eu mergulhei realmente de cabeça nesse conhecimento e hoje estamos aí já caminhando para a turma 4 da pós-graduação em análise do comportamento e com outros aí, praticamente 20 treinamentos de extensão, todos ligados a essa área. Bom, por que você deve estudar a aba? Você tem que pensar que hoje nós temos dados alarmantes com relação ao autismo. Você deve observar aí na sua prática que todo lugar que você anda, que você vai ver uma criança com algum atraso no desenvolvimento. Eu não sei se sou eu que estou atraindo muitas crianças autistas, mas via de regra, onde eu vou, das situações mais inusitadas da vida, eu encontro com uma criança com autismo, com uma família que tem algum membro
com autismo e por aí vai. Então elas estão realmente aí em todos os lugares. Quando a gente pensa em transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, o TDAH, TOD e outros atrasos no desenvolvimento, a síndrome de Down e outros atrasos no desenvolvimento, aí sim que realmente a nossa abrangência fica ainda maior. E a gente precisa estudar, a gente precisa aprender como ensinar comportamentos, como ensinar habilidades que estão em atraso para que uma criança possa aprender. Como eu posso ensinar melhor? Porque, na verdade, gente, tudo é baseado na aprendizagem. Então, como eu posso ensinar melhor uma criança? Como eu posso ensinar melhor um adolescente? Como eu posso ensinar melhor um adulto determinada habilidade, determinado comportamento? E o nosso foco é justamente esse, ensinar, fazer programações de ensino. Mas para que eu faça programações eficientes de ensino, eu preciso de fazer uma série de coisas antes. Eu preciso realmente organizar todo esse conhecimento, saber o que essa pessoa já sabe, o que ela ainda precisa aprender, quais são as melhores formas, técnicas, procedimentos que eu posso usar para ensinar com maior eficácia e eficiência essa criança. Então, esse é o nosso foco. Então, a gente deve estudar a aba, porque se a gente trabalha com crianças, adolescentes e adultos com atraso no desenvolvimento, estudar a aba é essencial para a sua prática, porque a sua prática deve ser sobre aprendizagem, como eu vou ensinar fala, leitura, escrita, uma série de comportamentos sociais, comportamentos de habilidades de vida diária para essa pessoa. Então, se eu falo de aprendizagem, eu falo de análise do comportamento, que é a ciência que estuda justamente a aprendizagem humana, que estuda comportamentos que são socialmente relevantes. Bom, então, como eu trouxe aí para vocês, nós temos uma estimativa de 1 a cada 59 crianças com autismo, dados do CDC, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, de 2014. Do Brasil, nós não temos esse dado, mas existe uma estimativa que nós temos aí 2 milhões de crianças com autismo, mas sem estatísticas oficiais, o que esperamos ter através da inclusão do autismo no censo de 2020, mas pelo qual nós também não podemos esperar grandes dados devido à questão da infraestrutura a qual ao censo é elaborado. Então, o que a aba tem a ver com autismo? A aba hoje, desde aí o estudo do Lovaas, Ivar Lovaas, de 1987, que justamente aplicou os princípios e os procedimentos da análise do comportamento em crianças com autismo e teve excelentes resultados, é que foi feita essa conexão aí. Lovaas é considerado aí o avô da análise do comportamento, é que foi feita essa conexão entre autismo e análise do comportamento aplicada. Desde então, uma série de estudos começaram a ser aplicados usando a aplicação dessa ciência para o ensino de habilidades e para tratar comportamentos problema das crianças com autismo. Então, nós temos 2 cenários. Nós queremos reduzir problemas de comportamento com essa população com atraso no desenvolvimento e nós queremos ensinar novas habilidades para essas crianças com atraso no desenvolvimento. Então, hoje nós temos a análise do comportamento como uma forma de intervenção com maior evidência científica e é a recomendação de tratamento pela Associação Americana de Neurologia, Associação Americana de Pediatria Familiar, Associação Americana de Pediatria, Associação Americana de Terapia Ocupacional, Associação Americana de Psicologia, Associação Americana de Linguagem, Fala e Audição, a Associação Americana de Autismo, Instituto Nacional de Saúde Mental e Desenvolvimento Humano, Instituto Nacional de Saúde Mental e tantos outros órgãos, e é a única forma de intervenção que tem o apoio dos cirurgiões dos Estados Unidos. Bom, então vamos lá retomar o que eu falei para vocês lá no início. O que é aba? Aba, A vem de applied, que é aplicada, B de behavior, que é comportamento em inglês, e A de analysis, que é análise em inglês, e a gente forma aí a palavra, análise do comportamento aplicado. Então, isso aí é a aba. Então, é essa ciência. Então,
Quem que tem que especializar nessa área, como a gente falou? Todas as pessoas que trabalham com pessoas com atraso no desenvolvimento e têm um foco em ensinar alguma habilidade para elas, utilizando a maior e melhor evidência científica existente hoje. Então, se você trabalha com autismo, com TDAH, com TOD, com síndrome de Down, com outros atrasos no desenvolvimento, você precisa sim aprender sobre análise do comportamento aplicada. Nós precisamos entender que quando a gente fala de uma pessoa com atraso no desenvolvimento, nós estamos falando de uma equipe que hoje muito se fala em ser multidisciplinar. Mas essa equipe multidisciplinar, ela vai muito além de multi, porque ela precisa ser transdisciplinar, onde as pessoas compartilham objetivos de ensino. Olhem bem para essa imagem, para que a gente possa alcançar o sucesso, que são essas pessoas aqui da direita comemorando. Nós precisamos de uma série de outras pessoas para que os objetivos sejam alcançados. Todos precisam trabalhar juntos, unidos, se baseando, pensando nos mesmos princípios, nos mesmos procedimentos. Claro, cada profissional, cada especialista trazendo aí a sua bagagem, a sua formação acadêmica, mas todos falando numa linguagem só e utilizando um único plano de ensino individualizado para essa criança, para que esses objetivos possam ser trabalhados dia após dia, o maior número de vezes possível. Então essa junção, esse trabalho em equipe, esse trabalho junto, que vai além de multidisciplinar, mas ele é transdisciplinar, ele é de suma importância quando a gente fala em múltiplos atrasos no desenvolvimento, em atrasos no desenvolvimento que ocorrem em diversas áreas dessa criança, desse adolescente. Então nós precisamos buscar uma intervenção que ela é intensiva, onde todos compartilham os mesmos objetivos de ensino. E a gente pense num processo que ele é avaliar, traçar objetivos, elaborar programas de ensino e coletar dados. A gente precisa usar os dados como base para tomada de decisões na nossa prática. E isso precisa ser feito em conjunto entre todos os profissionais. Quando a gente consegue que esses profissionais eles tenham uma base analítico-comportamental, onde todo mundo estuda e aprendeu sobre análise do comportamento, essa é uma equipe muito mais forte em todos os sentidos. Mas aí você pode pensar, tá bom, eu já entendi que a análise do comportamento ela é muito importante, ela vai fazer a diferença para mim, ela é importante para minha prática, vai melhorar o meu currículo, eu vou mudar a vida de muita gente, eu vou ter a minha hora mais bem valorizada, mas eu não acredito em ensino à distância. Eu acho que o ensino à distância, eu tenho preconceito, eu realmente não acredito nessa forma de ensino, eu acho que esses cursos online, eles não prestam. Essas pessoas que fazem cursos online porque querem coisas fáceis, não querem ter o compromisso de ir uma aula, querem fingir que assistem aula, tá? Isso realmente é uma grande crença que você tem. Se você pensa ainda assim, em quase 2020, onde a gente fala em inteligência artificial, onde eu, que tô aqui no Brasil, estudo com pessoas dos Estados Unidos, sem sair da minha casa, você precisa mudar as suas crenças, Se você quer economizar seu tempo, você valoriza o seu tempo, você valoriza o seu dinheiro, você realmente precisa pensar em estudar à distância. Porque se você pensar quanto tempo você gasta para ir até o local onde você estuda, quantas vezes você tem que desmarcar um paciente, uma tarde, um dia inteiro de atendimento para poder ir para o seu curso de pós-graduação, que ele pode ser mensal ou quinzenal. Todo o dinheiro que você gasta em viagem, hotel, alimentação, ficar longe da sua família, para você muitas vezes viajar até um local onde existe uma pós-graduação presencial. Se você não gosta de aproveitar o seu tempo, por exemplo, cada vez que você tem um paciente que ele desmarca e você fica lá usando aquela janela de atendimento, ou porque ele não desmarcou, mas os horários ficaram com janelas, e você usa esse tempo para ficar no WhatsApp ou nas redes sociais. Se você não gosta de aproveitar o seu tempo ao máximo, e produzir o dobro, o triplo que você produziria, realmente uma pós-EAD não é para você.
tá? Então, mas se você valoriza o seu tempo, bom, eu pelo menos valorizo o meu, porque eu tenho mil e um afazeres, uma empresa para gerir, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou uma mestranda em final de curso, eu sou uma estudiosa, eu tenho um time que depende de mim, eu preciso de realmente organizar muito bem cada hora do meu dia e aproveitar ao máximo cada minuto no meu dia. O tempo que eu tô no salão, o tempo que eu tô no trânsito, o tempo que eu tô esperando o meu filho, eu uso realmente essas horas pro meu aprendizado. Seja para ouvir um podcast, seja para rever uma aula que eu já assisti, mas eu quero solidificar conceitos. Eu posso assistir uma aula, por exemplo, em velocidade 2, como nesse momento agora. Você pode me colocar para falar em velocidade 2. Onde você vai assistir essa apresentação na metade do tempo que você assistiria, de uma maneira focada, 100% presente naquilo que você está prestando atenção. Um outro ponto é que realmente eu não acredito, eu desconheço uma grade de disciplinas elaborada como essa grade foi elaborada. Ela foi baseada nos programas de mestrado e doutorado dos Estados Unidos. Nós também buscamos trazer para vocês professores de fora do país, professores dos Estados Unidos, com ampla experiência nessa área, para justamente trazer a visão de fora para vocês e enriquecer o currículo e o aprendizado de vocês. E eu sei que a maioria de vocês não vão ter essa oportunidade em outro local, não vão ter a oportunidade de ir para fora, de ter aula com esses mesmos professores, de ter esse material em português e de, acima de tudo, respeitar o seu tempo e respeitar o seu repertório. Porque quando você chega num curso, as pessoas elas estão em diversos níveis de conhecimento. Uns mais básicos, uns mais avançados, outros muito avançados, outros medianos. E, muitas vezes, quando eu estou numa aula, eu preciso, ou eu estou muito à frente, ou eu estou muito atrás, em termos de repertório. Aquilo fica maçante, aquele conhecimento fica maçante. Porque se o professor está falando aquilo que eu já sei, eu começo a ficar desinteressado e a mexer no celular. Se ele tá falando aquilo que eu não sei, mas que eu já perdi o fio da meada, porque eu fui tomar água, eu fui atender uma ligação, eu fui responder um WhatsApp, eu também já começo a ficar desinteressado e perder o conteúdo, porque eu já não entendi, eu perdi o fio da meada, pronto. Você perdeu aí o turno todinho de aula ou o dia inteiro. E eu quero que você pare para pensar e seja honesto 100% com você. Se não é isso que acontece quando você está num treinamento presencial, sentado numa cadeira com seu celular em cima da mesa, se não é isso que você faz. E eu posso garantir para vocês que 90% das pessoas fazem isso. É só vocês olharem ao redor de vocês quando vocês estão numa aula, numa palestra presencial. É o telefone que toca, é alguém que deixa um item cair e por aí vai. Toda a sua atenção, ela é realmente retirada do foco que você precisa e o seu aprendizado está sendo comprometido dia após dia. E é aquele conhecimento que ou não foi te passado por aquele professor, ou que você perdeu porque você estava fazendo alguma outra coisa, que você vai precisar na sua prática do campo de batalhas. Por isso que ter a oportunidade de ver as aulas no seu horário, no seu tempo, onde você quiser, quando, como você quiser, sentado no seu sofá, sentado numa mesa, sentado no seu escritório, você poder pausar, você poder voltar, você poder assistir quantas vezes você quiser, é, para mim, a melhor forma de aprendizagem que existe hoje. E eu falo isso porque eu aprendo dessa forma. Eu sou uma grande consumidora de cursos à distância. Então, eu falo isso com conhecimento de causa, como uma usuária, né? Então, você tem aí alguns mitos que você vai ser menos valorizado porque você está estudando à distância. Bom, eu preciso te contar que no seu certificado não vai estar escrito que o seu curso é online. Não existe essa diferenciação pelo MEC. Um outro mito é que hoje a nossa pós-graduação, ela não tem prática supervisionada. E por que hoje nós não temos mais essa prática supervisionada? Porque no decorrer das turmas 1, 2 e 3, nós entendemos que esta não é a forma mais correta e mais eficaz
que as pessoas tenham prática. Primeiro, porque quando eu tenho uma prática já inclusa no curso, as pessoas não comparecem. Hoje nós temos um nível de comparecimento de alunos de menos de 10% da turma às práticas. E aí você pode pensar, mas ocorrem em horários ruins para os alunos? Não, são sempre às 20 horas, em dias de semana, agendados com no mínimo um mês de antecedência. Mas você sempre vai ter uma barreira para comparecer a essa aula. Então, nós não podemos, nós enquanto uma instituição séria, não podemos dar aí essa certificação se as pessoas não compareceram à prática. Muitas pessoas também não querem expor seus casos, seja porque ficam constrangidos, medo de algum julgamento dos colegas, seja porque trabalham em clínicas que não permitem que os casos sejam divulgados. Então, a gente entendeu que hoje, se você sente a necessidade, está inseguro num caso e sente a necessidade de supervisão pela qual, um adendo, você não é obrigado a ter essa supervisão, não existe nenhuma legislação, não existe nenhum órgão que te obrigue, você deve buscar um supervisor para te atender a sua demanda de forma individual ou dentro da sua mesma equipe de atendimento ou com colegas que compartilhem das mesmas situações que você. Então, isso é uma questão de qualidade na prestação de serviço, onde foi retirada por este motivo. Porque se não for para fazer bem feito, a gente prefere não fazer aqui no IEAC. Outro ponto que também foi retirado foi o TCC, né? O que acontece? No ano de 2018, o MEC, ele tirou a necessidade aí do TCC para os cursos de pós-graduação e colocou isso como opcional. E nós muitas vezes vemos que o trabalho de conclusão de curso ele gera uma ansiedade muito grande para os profissionais que são do campo de batalhas, para os profissionais que estão atendendo ali o dia inteiro com as agendas cheias, muitas vezes com lista de espera. E a gente precisa focar em dar instrumentos práticos para essas pessoas. É muito mais importante eu ensinar como que faz um relatório, como que faz um determinado documento para um plano de saúde, do que eu ter uma visão academicista, onde a academia e a prática são campos de batalha diferentes. Então, nós também entendemos que seria melhor, além de conseguir reduzir o custo e fazer com que essa pós-graduação atinja mais pessoas, porque mais pessoas precisam desse conhecimento, a gente tirou essa sobrecarga dos nossos alunos. Nós também temos muitos problemas em que instituições EAD elas não são sérias, né? Nós fazemos um trabalho sério e vocês podem checar as nossas credenciais, inclusive na mídia, onde a revista Crescer contou aí a nossa história, a história do nosso instituto e outros locais também. E nós temos aí também vários e vários depoimentos dos nossos alunos falando sobre a qualidade dos nossos treinamentos. Muita gente também tem muito medo de não receber o seu certificado, desse curso não ser reconhecido, validado pelo MEC. Bom, vocês podem entrar lá na plataforma EMEC e procurar pela faculdade Facol, que é uma das nossas parceiras para a emissão do seu certificado. Então, com toda certeza, você receberá o seu certificado depois da conclusão da sua especialização, né? E isso, inclusive, nós garantimos em contrato essa segurança para vocês. Bom, como muitas pessoas falam, né, da questão do online, muitas pessoas proclamam que cursos online de análise do comportamento, eles não prestam, né? Infelizmente, a gente ainda escuta esse tipo de concepção. E essas universidades aqui que vocês estão vendo, são universidades americanas que possuem cursos online. Vocês podem ver aqui, ó, a primeira, né, Western Michigan University, uma universidade muito famosa, que tem cursos de mestrado e cursos de doutorado, não só online, mas presencial, né? Não só presencial, mas também online. Onde você vê both,
quer dizer ambos, online e presencial. E o que é isso? Bom, eu falei para vocês da BACB, né, o Conselho Americano de Análise do Comportamento, o órgão regulador da profissão nos Estados Unidos. E para que você receba essa certificação do BACB, você precisa passar numa prova. E aqui está o nível de aprovação dos alunos que fizeram esses cursos em universidades que são também online, são à distância. Então, vocês podem ver aí a primeira, o nível, né, de 97% dos alunos. Uma outra aqui, a University of South Florida, do sul da Flórida, um índice de 92%, também tem curso online e presencial, né? Então, esses alunos fizeram cursos online e presencial, ou online ou presencial e tiveram essa média. Vamos pegar aqui um curso que é só à distância da FIT, né? Uma das melhores universidades de análise do comportamento, onde nós temos um índice de 89% dos alunos que fizeram o programa à distância de análise do comportamento. Então, nós temos esses dados aí para realmente cair por terra a questão de que o EAD não presta. Bom, se você não leva o seu curso a sério, se você não faz as aulas, se você não lê os materiais, se você não senta para estudar, o problema não é o EAD, mas sim a sua atitude e que provavelmente você vai ter essa mesma atitude num curso presencial. Bom, olha aqui, outros cursos, né? Esses dados continuam aqui. Vamos olhar aqui a distância, Western University, curso à distância, taxa de aprovação dos candidatos da prova de certificação da análise do comportamento, 86%. E aqui vocês podem ver aí outros. Esses dados foram tirados do site da BACB, bacb.com, vocês vão achar esses dados lá. Aqui esses dados continuam, então vocês podem ver aí as altas taxas de aprovação dos alunos que fizeram aí esse curso EAD, tá? E vamos pensar então, quanto que custa estudar nos Estados Unidos? Pensem aqui na University, eu coloquei para vocês a mais barata que eu encontrei, a University St. Joseph College, que tem um programa online de análise do comportamento, que é de Nova York. E olha o custo dela aqui, na verdade essa é a mais cara, de 16.182 dólares, uma das mais caras, porque tem outras que são mais caras que isso. E a mais barata aqui, University of Oklahoma, que tem esse programa aí online de análise do comportamento, que custa 4.886 por ano. Tá? Dólares. Então vamos ver aí, olha quantos cursos online são valorizados, olha o valor deles. Existem muitos cursos nos Estados Unidos que eles são mais caros online do que presenciais. Então, para vocês verem o quanto a educação à distância é levada a sério naquele país, e é justamente isso que a gente quer trazer aí para o Brasil. Trazer realmente o melhor dos Estados Unidos para o Brasil. Então, o que acontece? O que a gente fez? Qual que é a bibliografia do nosso curso? Então, o nosso curso nós fizemos majoritariamente seguindo este livro aqui, que é um livro considerado a Bíblia da análise do comportamento, livro branco, da White Book, que é o livro que as pessoas estudam para fazer a prova de certificação do BCBA. É exatamente esse livro. Foi exatamente nesse livro que os nossos professores se basearam como bibliografia principal para elaborar todas as nossas aulas. Então, aqui você vê um pouquinho da nossa grade de disciplinas, que tem 720 horas, onde você pode fazer esse nosso curso com no mínimo 12 meses e no máximo 30 meses. Então, você pode fazer no seu tempo. Tá? Então, nós temos aí o módulo de questões filosóficas da análise do comportamento, onde vocês vão entender sobre behaviorismo radical, os conceitos e princípios da ABA, né, que são extinção, punição, reforço, as questões éticas do analista do comportamento, trazidas aí pelo Código do Analista do Comportamento dos Estados Unidos, porque no Brasil nós não temos essa certificação e esse código de ética, mas as profissões, cada uma de suas profissões, tem códigos de ética próprios. Bom, design experimental, para vocês verem como são feitas as pesquisas, né? Medidas, dados e interpretação, como você pode aí medir os comportamentos, coletar seus dados, interpretar dados.
Teoria de comportamento verbal, que é como a análise do comportamento vê a linguagem, como que você faz avaliações do comportamento, procedimentos de mudança de comportamento, seleção e implementação de intervenções, como você vai supervisionar a sua equipe, gerenciar a sua equipe, o módulo de análise do comportamento e educação, onde você vai ver tópicos que não são trazidos em nenhum outro lugar, que eu tenha conhecimento aqui no Brasil, que é instrução direta, precisão de dados, né, chamado de Precision Teaching, Direct Instruction, todos temas muito importantes utilizados nas escolas para o ensino de habilidades acadêmicas para pessoas com atraso no desenvolvimento. O módulo de disseminação de pesquisa analítico-comportamental, como que você pode melhorar a sua escrita acadêmica também, melhorar aí como que você pode fazer pesquisa, ter a sua pesquisa publicada num jornal científico, e também tópicos atuais em análise do comportamento, onde a gente vai falar de análise do comportamento para além do autismo, as aplicações dessa ciência em diversas áreas, nas empresas, para o emagrecimento e diversas outras áreas. Para a síndrome de Down, para o TDAH, para o transtorno positivo desafiador. E qual é o nosso investimento do nosso curso hoje? São 24 parcelas de 547. É hoje o nosso valor da nossa pós. As 3 turmas pagaram esse valor. E agora a gente resolveu lançar aí a turma 4 com 24 parcelas de 397. Então, com R$13,23, se eu não me engano, por dia, você vai poder se tornar um terapeuta ABA, uma analista do comportamento, onde se você estudar de fato isso aqui, desse treinamento, estudar de fato essa pós-graduação, levar isso aqui a sério, eu não tenho dúvidas do nível de profissional que você vai ser e o quanto você vai ser requisitado, o seu valor de hora irá aumentar, né? Então você precisa pensar que muita gente fala que o seu curso é maravilhoso, é excelente, é um sonho para mim, mas eu não posso pagar, Michele. Você tem que pensar o seguinte, quais são as suas prioridades? Porque eu, pessoalmente, diversas vezes já usei o meu cheque especial para pagar um treinamento que fazia parte da minha prioridade. Era de suma importância para mim. Valia mais do que comprar um sapato, uma bolsa, fazer uma viagem ou comer num restaurante caro. Então você precisa definir as suas prioridades, abdicar de algumas coisas por um bem maior. Bom, você consegue ter acesso a tudo isso a um preço mais em conta? Eu desconheço. E olha que a gente tá no mercado, tá atento a tudo que tá ocorrendo e eu desconheço um curso como este por este valor, né? Como que você pode recuperar o seu investimento? Eu tenho certeza que o valor da sua hora vai subir. Você vai ser contratado, demandado por planos de saúde, por seguro-saúde. Por quê? Porque existe realmente uma demanda grande por esse serviço e uma escassez de profissionais. E nós sabemos que existem diversas ações judiciais de famílias que vão pleitear tratamento e que realmente precisam aí desse tratamento e que os juízes têm concedido, mas que falta o quê? Falta profissional para atender. Então, com certeza, você vai ser demandado deste serviço. Você também tem que pensar, essa linha de estudo, essa ciência, essa visão de mundo faz sentido para você? Porque às vezes não faz e tá tudo bem. Você pode seguir um outro caminho. Você tem que pensar como que você vai se diferenciar dos outros profissionais, porque você está vendendo um serviço. A partir do momento que você monta uma clínica, ou que você, mesmo que não monte uma clínica, mas que você está na sua prática, você está vendendo um serviço. E você realmente precisa se destacar e se diferenciar para ser um profissional mais valorizado. E pense nisso, que você tem R$13,23 por dia para você investir por 730 dias? Você tem esse valor? O que você pode tirar? O café na rua, a comida na rua, o almoço, o que você pode tirar? Onde você vai abdicar de algo por um bem maior, onde você vai investir em você, investir na sua profissão. Então eu quero deixar você com esse pensamento e com essa reflexão
para a sua prática, para o que você quer para você enquanto profissional. E são essas reflexões que eu quero que você faça e eu espero te ver lá na turma 4, lá na área de membros, na área de alunos, como o nosso futuro analista do comportamento. Beijo grande, tchau, tchau!